Ele levanta o pobre do pó e exalta o necessitado do monturo, para fazê-lo sentar-se com os príncipes. Com os príncipes do seu povo. Salmo 113-7-8. Você já se viu preso em uma situação financeira que parece ter se tornado um labirinto sem saída, onde não importa o quanto você tente, quantas horas você trabalhe, ou quantos sacrifícios você faça, as portas da oportunidade permanecem hermeticamente fechadas. Você acorda todas as manhãs esperando que algo mude, mas no final do dia, a realidade permanece a mesma. Contas a pagar se acumulando, sonhos sendo adiados indefinidamente e uma sensação avassaladora de correr em uma esteira financeira que não leva a lugar nenhum. Talvez você tenha orado fervorosamente, trabalhando até a exaustão, esperando pacientemente o tempo de sua bênção, mas as portas da provisão parecem estar seladas com cadeados que você não consegue abrir. Se este for o seu caso, se você se reconhece nesta descrição, prepare-se para receber uma palavra que pode mudar completamente o curso de sua história financeira. Hoje quero falar sobre um salmo extraordinariamente poderoso, que não apenas inspira a alma com belas palavras, mas contém uma promessa real, tangível e transformadora de mudança financeira dada diretamente por Deus. Não estamos falando de uma oração comum, que apenas faz você se sentir melhor momentaneamente. Estamos falando de uma declaração celestial, escrita sob a inspiração do Espírito Santo, que revela o coração de um Deus especializado em mudar destinos. O Salmo 113 não é apenas uma composição poética antiga. É uma declaração profética do caráter imutável de Deus, afirmando claramente que o mesmo Deus que ressuscitou José de uma prisão injusta para o palácio do faraó, que transformou Davi de um mero pastor de ovelhas no rei mais poderoso de Israel, que fez uma órfã chamada Esther, a rainha que salvou uma nação inteira. Esse mesmo Deus pode tirá-lo do pó da escassez e colocá-lo entre príncipes de abundância e propósito. Esta palavra é dirigida especificamente a quem foi humilhado pelas circunstâncias, a quem experimentou a mordida cruel da escassez, a quem precisa de um milagre que só pode vir do céu. Se você está aqui, lendo estas palavras neste exato momento, não é uma coincidência, ou coincidência, é uma nomeação divina. Este é o seu momento de fé, sua chance de se alinhar com uma promessa que pode reescrever completamente sua história financeira. O Salmo 113 nos revela uma das verdades mais poderosas e reconfortantes sobre o caráter fundamental de Deus. Ele se especializou em exaltar os humildes. Não estamos discutindo uma metáfora poética que soa bem em um sermão de domingo, mas uma promessa direta, específica e prática, que foi cumprida literalmente milhares de vezes ao longo da história. Ele tira o pobre do pó e exalta o necessitado do monturo, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Estas não são simplesmente palavras inspiradoras. Eles são uma descrição precisa de como Deus opera na realidade cotidiana. É uma ação divina que ocorreu repetidamente nas Escrituras e continua a se manifestar em nossos dias para aqueles que têm fé para crer nela. Pense cuidadosamente em Davi, que foi escolhido e ungido como rei de Israel, enquanto ainda era considerado o mais novo dos filhos de Jessé. Tão insignificante que nem foi chamado quando o profeta Samuel veio ungir o futuro monarca. Ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, realizando a tarefa mais humilde e desprezada da sociedade de seu tempo. Mas Deus o viu, chamou e o elevou dos campos de pastagem ao trono da nação mais poderosa de seu tempo. Consider Esther, uma órfã judia que vive em um país estrangeiro, sem status social, sem conexões políticas, sem riqueza herdada. Humanamente falando, ele não tinha absolutamente nenhuma chance de mudar sua situação. Mas Deus orquestrou as circunstâncias de tal forma que ela se tornou rainha da Pérsia, a potência mundial de sua época. E não apenas isso, mas ela usou sua posição para salvar todo o seu povo de um genocídio planejado. E claro, há o exemplo extraordinário de José, traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado pela esposa de seu mestre e injustamente trancado em uma prisão, onde foi esquecido por anos. De qualquer perspectiva humana, sua vida acabou antes de realmente começar, mas em um único dia, por meio da intervenção sobrenatural de Deus, ele foi tirado de uma cela de prisão para se tornar a segunda pessoa mais poderosa do Egito, o maior império da época. Deus não ignora aqueles que foram humilhados, menosprezados ou aparentemente esquecidos pelas circunstâncias da vida. Em vez disso, ele os vê com olhos especiais, os chama com um propósito específico e os eleva com poder sobrenatural que desafia toda a lógica humana. Quando o salmista declara profeticamente que Deus coloca os pobres entre os príncipes, ele está estabelecendo uma verdade espiritual
fundamental. Não há posição tão baixa da qual Deus não possa levantar alguém, e nenhuma altura tão grande que Ele não possa conceder, por sua infinita graça e poder ilimitado. Se você está passando por uma temporada prolongada de escassez econômica, de limitações aparentemente intermináveis, sentindo que ninguém está olhando, que ninguém se importa com sua situação, que você foi esquecido pela sociedade, ou até mesmo pelo próprio Deus. Hoje o Salmo 113 vem para lembrá-lo de uma verdade que pode revolucionar sua perspectiva. Existe um Deus que não apenas o vê com olhos de amor, mas que tem o poder e o desejo fervoroso de mudar completamente sua realidade financeira. A oração não é apenas uma rotina espiritual que realizamos por tradição religiosa ou costume familiar. É um ato vivo e poderoso de fé, que conecta o invisível com o visível, o eterno com o cotidiano, o reino celestial com nossas necessidades terrenas. É na oração sincera que o crente se alinha conscientemente com a perfeita vontade, Deus, e abre espaço sobrenatural para seu poder ilimitado de agir em circunstâncias que parecem impossíveis de mudar. O próprio Jesus, que é o Verbo encarnado, ensinou com absoluta autoridade que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esta não é uma sugestão otimista, ou um tiro no escuro. É uma garantia divina, uma promessa inquebrantável do Filho de Deus, que nunca deixou de cumprir a sua palavra. Ao longo de toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, vemos constantemente como homens e mulheres que oraram com fé genuína, experimentaram provisão divina, direção sobrenatural e milagres financeiros tão reais e tangíveis que transformaram não apenas suas vidas individuais, mas as vidas de gerações inteiras. Mas há algo fundamental que muitas vezes esquecemos em nossa compreensão da oração. Orar não é simplesmente repetir palavras bonitas ou recitar fórmulas memorizadas. Orar é apresentar o coração completamente no diante de Deus. É confiar absolutamente na própria resposta antes mesmo de vê-la manifestada. É manter uma atitude de expectativa que não vacila diante de circunstâncias adversas. A verdadeira fé não espera ter tudo resolvido e organizado para se aproximar de Deus em oração. Pelo contrário, reza precisamente quando tudo parece perdido, quando as circunstâncias sugerem que não há saída, quando a lógica humana não encontra solução. E, no entanto, em meio à aparente desesperança, ele acredita firmemente no poder transformador de Deus quando você se propõe a orar com base nas promessas contidas. No Salmo 113, você não está simplesmente repetindo um texto antigo que parece inspirador. Você está ativando conscientemente uma promessa escrita pelo Espírito de Deus, uma promessa que tem o poder de alterar a realidade física. Você está declarando com autoridade espiritual que acredita no caráter imutável de um Deus que se especializa em elevar aqueles que estão abatidos, que abre portas onde aparentemente não há nenhuma e que tem a capacidade de mudar destinos inteiros em um instante. A palavra de Deus não é uma letra morta preservada em páginas antigas. É viva, eficaz e possui poder intrínseco para transformar realidades que parecem imutáveis. Quando Deus fala, quando profere uma palavra de poder, as circunstâncias mais teimosas cedem à sua suprema autoridade. Desde o início da criação, tudo o que existe foi trazido à existência pelo poder de sua voz. E Deus disse, e assim foi. Iot. É essa mesma palavra poderosa e inabalável que sustenta todo o universo e todos os detalhes específicos de sua vida, incluindo sua situação financeira atual. Muitas pessoas buscam desesperadamente sinais espetaculares, manifestações sobrenaturais visíveis ou confirmações dramáticas, mas ignoram completamente as promessas específicas que já foram declaradas e estabelecidas nas Escrituras. No entanto, cada versículo da Bíblia é como uma chave espiritual que, quando ativada com fé autêntica, tem o poder de abrir portas que antes eram hermeticamente fechadas. O Salmo 113 não é simplesmente poesia espiritual que soa bonita quando recitada. É uma declaração da ação divina, uma descrição precisa de como Deus opera na história humana. Deus se move e age com base no que ele já disse
e prometeu, não apenas com base no que sentimos emocionalmente ou desejamos em um determinado momento. Ao longo de toda a Bíblia, vemos repetidamente como uma única palavra liberada com autoridade divina tinha o poder de mudar destinos inteiros. Um simples "vem de Jesus" foi suficiente para curar doenças incuráveis, libertar os oprimidos e multiplicar recursos escassos. A palavra de Deus tem o poder sobrenatural de cortar as correntes invisíveis que impedem o avanço financeiro, de abrir estradas onde não há saída aparente e de trazer chuva de provisões onde antes havia uma seca de recursos. É absolutamente necessário aprender a viver declarando conscientemente a verdade de Deus, não repetindo frases vazias sem sentido, mas proclamando com convicção o que ele já estabeleceu como realidade espiritual. Quando suas palavras se alinham perfeitamente com a sua palavra revelada, a atmosfera espiritual ao seu redor muda de maneiras tangíveis. O que está escrito na Escritura é garantido pela fidelidade absoluta de Deus. Não importa quanto tempo pareça ter passado sem ver a manifestação. Não importa o quão assustadoras as circunstâncias atuais pareçam. O que ele prometeu será cumprido inexoravelmente, pois Deus não é um homem para mentir, nem um filho do homem para se arrepender. Deus não o faz prosperar apenas para que você tenha mais dinheiro no banco, mais bens materiais, ou um estilo de vida mais confortável. Você prospera para cumprir um propósito que é maior, e transcendental, mais significativo do que o simples bem-estar pessoal. Na Bíblia, sempre que Deus abençoou alguém com abundância material, foi para que essa pessoa se tornasse um canal de bênção para os outros, para que usasse os recursos recebidos para expandir o reino de Deus e servir à humanidade com excelência e amor genuíno. Quando você entende profundamente essa verdade, você para de orar apenas por dinheiro, como um fim em si mesmo. Você começa a pedir visão clara, sabedoria divina e estratégias do céu, porque entende que não se trata apenas de receber, mas de administrar sabiamente o que chega às suas mãos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esta é a economia do reino de Deus, onde a fidelidade nas pequenas responsabilidades abre portas para maiores oportunidades. A riqueza sem um propósito claro acaba sendo vazia e destrutiva, mas quando Deus encontra um coração genuinamente disposto a ser usado para a sua glória, ele derrama provisão além da medida. Pessoas como José, Salomão e Neemias prosperaram extraordinariamente para cumprir missões específicas designadas por Deus. Não foi coincidência ou sorte. Chamava-se divino, aquele que exigia recursos específicos para ser cumprido de forma eficaz. Assim é a sua situação. Deus quer usá-lo como um canal de bênção para os outros, como um instrumento de transformação em sua comunidade, como um exemplo vivo de sua fidelidade. Prosperar com propósito divino também significa responsabilidade sagrada. Significa dar generosamente, compartilhar abundantemente e investir sabiamente no que tem valor eterno. Não se trata de acumular obsessivamente para a segurança pessoal, mas de semear estrategicamente em solo fértil que produzirá frutos que transcendem sua existência. Quando você entender que tudo o que você tem vem diretamente da mão generosa de Deus, cuide melhor do que recebeu e aprenda a multiplicá-lo sem perder sua paz interior. É por isso que cada porta que Deus abre em sua vida tem uma tarefa específica. Cada oportunidade carrega uma intenção divina. Antes de pedir mais recursos, pergunte a si mesmo honestamente: o que eu quero, o que estou pedindo? Se o seu propósito estiver genuinamente alinhado com o coração de Deus, a provisão virá não por ambição pessoal, mas por propósito eterno que transcende suas necessidades imediatas. A história bíblica está repleta de exemplos extraordinários, em que Deus transformou completamente a situação financeira de pessoas comuns que escolheram confiar nele acima de circunstâncias adversas. José é talvez um dos exemplos mais claros e dramáticos. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, em um ato de traição que deveria ter acabado com sua vida. Ele foi então falsamente acusado pela esposa de Potifar e preso injustamente por anos. No entanto, sua fidelidade inabalável a Deus e sua integridade pessoal o levaram do poço mais profundo ao palácio mais alto. Em um único dia, ele foi elevado para administrar toda a economia do Egito, o império mais poderoso de seu tempo. Não foi sorte, era o propósito divino cumprindo seu destino. Outro caso extraordinariamente poderoso é o da viúva de Sarepta. Em meio a uma crise econômica devastadora que afetava toda a região, ela obedeceu à palavra aparentemente ilógica do profeta Elias e compartilhou o pouco que tinha, o que parecia ser sua última refeição. Como resultado sobrenatural de sua obediência e fé,
sua farinha não acabou, e seu óleo não secou durante todo o tempo da seca. Deus multiplicou sua escassez por meio da fé autêntica e da obediência radical. Jó também experimentou uma impressionante restauração financeira. Depois de perder absolutamente tudo o que tinha menos seus filhos, sua saúde, suas posses, sua hipoteca, Deus não apenas lhe devolveu o que havia perdido, mas deu-lhe o dobro de tudo o que ele tinha anteriormente. Sua fidelidade inabalável em meio à dor mais profunda foi recompensada com abundância que superou sua situação original. Ele recebeu não apenas bens materiais, mas honra, saúde completa e restauração total de sua vida. Deus nunca se esquece daqueles que confiam nele. Mesmo quando a tempestade parece interminável e as circunstâncias sugerem que eles foram abandonados, sua fidelidade é mais constante do que as estações, mais certa do que o amanhecer. Salomão pediu sabedoria, em vez de riquezas, quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, mas Deus, conhecendo a pureza de seu coração e a sinceridade de seus motivos, deu-lhe sabedoria e riquezas em medida superabundante. Seu reino se tornou o mais próspero de toda a história de Israel, e seu nome ainda é sinônimo de abundância e sabedoria divina, milhares de anos depois. Aquele que genuinamente prioriza o reino de Deus e sua justiça acima de suas necessidades pessoais, nunca experimenta uma falta real. As riquezas perseguidas pela ganância e ambição pessoal escapam como água por entre nossos dedos. Mas aquelas que surgem da obediência e do alinhamento com o propósito divino, permanecem e se multiplicam de geração em geração. Essa é a diferença fundamental que marca a autêntica bênção divina. Esses exemplos não são contos inspiradores ou lendas mitológicas. São princípios eternos registrados nas Escrituras para mostrar que Deus se preocupa profundamente com nossas finanças, mas ainda mais profundamente com a condição de nossos corações. Quando usamos o pouco que temos com fidelidade genuína, Ele assume a responsabilidade de multiplicá-lo sobrenaturalmente. Quando entendemos que tudo o que possuímos pertence fundamentalmente a Ele, nos tornamos mordomos do céu na terra, e essa é uma posição de autoridade e bênção extraordinárias. Chegou a hora de elevar nossa voz ao céu em oração poderosa. Depois de ouvir a palavra de Deus, meditar em suas promessas infalíveis e preparar nossos corações com fé expectante. É hora de falar diretamente com um Deus que tem poder para mudar qualquer situação. Não importa onde você está fisicamente agora, ou o quanto você entende teologicamente sobre a oração. Tudo o que você realmente precisa é de fé. Pode ser uma pequena fé como um grão de mostarda, mas genuína e sincera. O Salmo 113 nos lembra com absoluta clareza que Deus tira os pobres do pó e os necessitados do lugar mais baixo para fazê-los sentar-se com os príncipes. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma descrição. Precisa de uma ação que Ele continua a realizar em nossos dias para aqueles que têm fé para acreditar nela e coragem para declará-la. Hoje vamos orar com base nessa verdade inabalável. Clamemos com absoluta convicção, acreditando firmemente que o mesmo Deus do Salmo 113 ainda está vivo, ainda em ação e ainda transformando destinos em resposta à fé autêntica. Esta não será uma repetição vazia de palavras religiosas, mas uma conversa sincera, íntima e poderosa com o Criador do Universo. Ao orar, visualize cada palavra que você fala indo direto para o céu e alcançando o trono de Deus, porque é exatamente isso que acontece quando você ora com fé genuína. Ele não apenas ouve, Ele responde. Ele não apenas observa, Ele se move em seu nome. Agora, com o coração preparado e a fé expectante, oremos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho a Ti neste momento, com o coração humilde, mas absolutamente cheio de fé. Tu és aquele que se senta no alto, mas misericordiosamente se inclina, para olhar tanto para o céu, como para a terra. Você vê minha situação atual perfeitamente, conhece intimamente cada uma das minhas lutas, e sabe exatamente quanta ajuda preciso. Hoje eu clamo a você em firme crença em seu poder ilimitado, e nas promessas que você estabeleceu em sua palavra. Tu és o Deus que tira o pobre do pó, e tira o necessitado do lugar mais baixo. Senhor, se estou no pó da escassez, se minhas finanças estão em ruínas,
Se minha esperança foi enfraquecida por circunstâncias adversas, peço-lhe com fé que me levante, não por mérito próprio, porque reconheço que não o tenho, mas por causa de sua infinita misericórdia e seu amor incondicional. Tira-me da escassez que me limitou e leva-me ao lugar de honra e abundância que tu preparaste especificamente para mim, desde antes da fundação do mundo. Declaro com autoridade espiritual que você é Jeová Jireh, meu fiel provedor que nunca falha. Quando dependo completamente de você, nada me falta. Peço sabedoria sobrenatural para administrar corretamente tudo o que você coloca em minhas mãos. Um coração genuinamente generoso para compartilhar com os necessitados, e uma fé firme e inabalável para continuar andando em sua perfeita vontade. Que as portas que foram fechadas se abram de forma sobrenatural e que as oportunidades certas me encontrem no momento perfeito. Você sabe exatamente o que eu preciso antes de colocar em palavras. Renove completamente minha mente, Senhor, que o meu pensamento já não esteja ligado ao medo paralisante e à mentalidade de escassez, mas que seja transformado pela confiança na vossa fidelidade e pela visão clara que vem do alto. Dê-me ideias criativas, direção específica e estratégias divinas. Abra meu entendimento para ver caminhos onde os outros veem apenas obstáculos intransponíveis. E que cada decisão que tomo está perfeitamente alinhada com a sua vontade divina. Obrigado, Senhor, por ouvirdes esta oração. Sei com absoluta certeza que não falo no vácuo. Falo a Ti, o Deus que ouve e responde. Hoje deixo este grito completamente em Suas mãos poderosas e acredito firmemente que Seu poder está trabalhando em minha vida, neste exato momento. Que Sua palavra seja cumprida em minha experiência, que Sua promessa floresça em minha realidade e que minha história se torne um testemunho vivo de Sua fidelidade inabalável. No poderoso nome de Jesus. Amém. Se você chegou a este ponto, não foi por acaso ou coincidência, Deus está falando diretamente com você. Ele está tocando áreas profundas do seu coração e da sua vida, e isso pode ser o início de uma nova temporada de provisão e propósito. Não ignore o que você sentiu durante esta oração. Não minimize o impacto que essas palavras tiveram em seu espírito. Mantenha esta preciosa palavra em seu coração como um tesouro e volte a esta oração sempre que precisar se lembrar das promessas de Deus sobre sua vida financeira. Às vezes, uma única semente de fé genuína plantada no momento certo pode mudar todo um destino. Às vezes, a oração sincera, levantada com expectativa, pode abrir portas que estavam fechadas há anos. A história de sua provisão está sendo escrita neste exato momento. Os próximos capítulos de sua vida financeira podem ser completamente diferentes dos anteriores, cheios de oportunidades que você